Vamos falar agora, gente, do pior crime, na minha opinião. Você pode ter até outra, mas na minha opinião, o pior crime é a violência sexual infantil. E os números são assustadores. Estima-se que 10% dos casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes sejam de fato notificados às autoridades. Um levantamento revela que em Sergipe, os casos de violência sexual contra menores de 14 anos tiveram uma redução no ano de 2020, se comparando a 2019. E o que passa na cabeça de uma pessoa adulta que abusa sexualmente de criança? A resposta a gente confere agora na reportagem de Sara Medeiros. Vem comigo? Põe na cena. De acordo com a Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal, a CEACRIM, da Secretaria de Segurança Pública, em Sergipe, os casos de violência sexual contra menores de 14 anos tiveram redução em 2020 se comparado a 2019, quando foram registrados 519 casos, e em 2020 os números caíram para 407 casos. Para o delegado Ronaldo Marinho, a queda nos registros não significa uma real redução da prática dos crimes, mas uma subnotificação das ocorrências. Nós constatamos, fazendo pesquisa em 2019 e 2020, que em 2020 houve uma redução dos registros de ocorrência desses crimes. Em 2021, esses registros já começaram a aumentar, e voltando a níveis de 2019, isso demonstra que a pandemia, de uma certa forma, afetou o lado psicológico das pessoas em procurar a autoridade pública para registrar essas ocorrências. Ainda segundo o levantamento da CEACRIM, o estupro de vulnerável é o tipo de violência mais recorrente. Foram 335 casos no ano passado e 222 este ano. O estudo aponta também que quando o abusador não é da família e nem do convívio social da vítima, a internet é um caminho bastante explorado. Eu peço que os pais e as mães tenham uma atenção especial às adolescentes, que se sentem muito pressionadas nesse momento, recolhidas em virtude da impossibilidade de conviver na escola, no bairro, no condomínio que mora. E isso tem causado uma série de problemas psicológicos, inclusive uma busca de uma fuga por parte de relacionamentos através da internet, que é um perigo e que acaba causando um mal muito grande para toda a família. Ainda segundo o delegado, as vítimas geralmente expressam alguns sinais de alerta, como mudança de comportamento. Já o abusador, normalmente, são pessoas que não levantam suspeita. Muitas vezes eles começam a ter comportamentos sexualizados, diversos daquele comportamento normal dele, usando um vocabulário diferente, um vocabulário que não é comum para aquela criança, para aquela idade. E é importante que os pais percebam esses comportamentos. A maior parte dos abusadores são homens, e são homens que têm atitudes, às vezes, que não levantam suspeitas, né? Tem empregos, tem comportamento social normal, dito normal, mas ele tem esse distúrbio da sexualidade, que é denominada pedofilia, e que ele acaba só sentindo prazer com esses contatos sexuais com crianças e adolescentes, mesmo através da internet. O perfil do abusador também é explicado pela psicologia. Nós sabemos pela psicanálise que o abusador, em algum momento da sua vida, normalmente na infância, ele foi abusado. Ou ele foi abusado concretamente, fisicamente, ou ele vivenciou alguma experiência que foi absorvida e traumatizada como abuso. Isso daí gera um mecanismo dentro dessa pessoa que faz com que ela, no futuro, sem entender direito, repita essa ação e passe a abusar, se tornando um repetidor daquilo que aconteceu com ele na vida real ou em fantasia. Então o abusador precisa de tanto cuidado quanto a pessoa que é abusada, até para que isso não volte a ocorrer. Ele precisa de um trabalho todo, de uma equipe multiprofissional para poder desmistificar, cuidar, tratar também desse abusador para que ele não volte a fazer isso. Ele precisa ser punido pelas suas ações, porque todas as ações têm consequência, mas ele precisa ser tratado também, porque muitas vezes ele é alvo, ele é consequência
de uma coisa maior, de uma amplitude maior, de um contexto social que traz uma falta de tudo. Perfeito, todos precisam ser tratados, né? Quando a gente fala de crime, essa pessoa, se estiver adoecida ou não, precisa ser tratada. Quando eu falo adoecida, é com diagnóstico de alguma doença. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, muitas pessoas que cometem o crime de abuso sexual infantil não têm nenhuma doença diagnosticada, como a pedofilia, por exemplo, que é considerada já uma patologia. 80% dos casos, a pessoa não tem qualquer tipo de problema. Ela simplesmente comete o crime mais por uma questão social, do poder, enfim. Mas é como ela disse, o abusador de criança, o agressor de mulheres, essas pessoas precisam de fato serem tratadas psicologicamente, às vezes psiquiatricamente falando, porque senão voltam a cometer o crime.